Sou professora lá da UFMG, Departamento de Geografia. Faço parte do grupo NEPEGEL, né, que é o Núcleo de Pesquisas em Geografia Humanista. E estou aqui mais com algumas companheiras lá do grupo. E queria muito agradecer, primeiro, antes de chamar os componentes da mesa, agradecer pelo convite, né, feito pelo Rasuras, e pela possibilidade que esse convite me proporcionou de chegar devagarzinho até aqui a Vitória através do trem, né? Foi uma viagem assim inesquecível, e de voltar também do mesmo jeito, bem devagarinho, do jeito de mineiro. Estou voltando de trem também, né? E eu acho que essa viagem, né? Eu fiz a opção por essa viagem de trem porque eu acho que é um momento de parada que para mim é sempre importante, né? E fazer isso dentro de um trem, voltando, vindo e voltando, para mim foi muito bom. Então eu agradeço com o Rasuras pelas essas duas coisas, pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo passeio do trem. Bom, então eu gostaria, para compor essa mesa de imaginação espacial, cartografias do sensível e do poético, a professora doutora Gisele Girardi, aqui da Universidade do Espírito Santo, e o professor Dr. Davis Moreira Alvim. Então, aqui, seguindo a sequência proposta na mesa, vou chamar primeiro a professora doutora Gisele, que tem em torno de 30 minutos, tá? E em seguida o professor Davis, tá bom? Bom dia a todos e para todas. Eu gostaria inicialmente de pedir desculpas, porque cheguei assim em cima da hora, porque estava lidando com questões do corpo do meu filho, que se arrebentou na escola ontem, e aí eu estava alugando muleta, cadeira de roda, etc., agora de manhã, e não consegui chegar no horário, então eu primeiro peço desculpas, né, por não poder estar o tempo inteiro aqui com vocês hoje. Eu agradeço pelo convite e parabenizo o grupo de pesquisa Rasuras, né, que tem uma longa trajetória aqui, né, da gente trabalhar nas proximidades, e os parceiros, né, os grupos de pesquisa parceiros, pela iniciativa de promoção desse evento. Bom, o tema dessa mesa, que é esse que está aí no quadro, ele me agradou bastante, porque as imaginações espaciais e a cartografia são os dois campos que eu lido e que compõem de alguma forma, não vou dizer fronteiras, mas vamos dizer assim, os campos nos quais eu consigo me localizar entre, né? Que é nesse entre, essas duas dimensões, que eu tenho dedicado os meus estudos. Então o tema, ao mesmo tempo que me agradou, me assustou um pouco, porque ele é muito amplo, né? E então eu fiquei pensando por onde entrar, por onde começar, por onde percorrer, né? E as abordagens são infinitas, né? Então eu resolvi trazer aqui para esse momento um pouco de ideias que têm me tomado e as quais eu, confesso, estou tateando, tá? Um movimento de descoberta, vai, volta, que é muito bom também. Tem que dizer que é o tipo de pesquisa que eu fiz a opção de fazer sem financiamento, exatamente para não ficar premida por prazos e por relatórios, enfim, e por alguma coisa do tempo da pesquisa institucional, que às vezes nos complica, né? Então, para uma pesquisa que está sendo tateada, ela não tem... ela tem que ser livre, inclusive nessas dimensões de tempo e de desenvolvimento.
Então, enfim, é a partir dessas questões, de algumas ideias desse campo que eu estou tateando, que eu trouxe aqui para ver se a gente desdobre alguma coisa, enfim. Então, eu queria inicialmente roubar um pouco da atenção de vocês para algumas imagens. E vou pedir para a Lorena passar a primeira. Não sei se dá para ver direitinho, seria melhor apagar a luz, Rafael? Vamos lá. Então, estou propondo que vocês olhem para ela. Olhem, só olhem. É a do fundo que tem. Acho que seja melhor. A próxima, Lorena, por favor. A próxima. Vou deixar. Bom, essas imagens, a princípio, elas nos reportam aos mais básicos dos fazeres geográficos e cartográficos. E se fossem nomeá-las, facilmente o faríamos. Perfil topográfico, trabalho de campo, maquete, coleção de rochas, de amostras. Mas o que nos interessa aqui não é essa nomeação ou esse clichê linguístico, como diz o Walter Benjamin. Cito um pequeno trecho desse autor, extraído de um texto de Didi Huberman, intitulado Quando as Imagens Tocam Real, em que se discute a experiência fotográfica. E são as palavras do Benjamin a partir do Huberman, do Didi Huberman. Se, aspas, né? Se o que se está olhando só o faz pensar em clichês linguísticos, então se está diante de um clichê visual, e não diante de uma experiência fotográfica. Se, ao contrário, se está ante uma experiência desse tipo, a legibilidade das imagens não está dada de antemão, posto que privada de seus clichês e de seus costumes. Primeiro, suporá a suspense, a mudez provisória ante um objeto visual que o deixa desconcertado, despossuído de sua capacidade de lhe dar sentido, inclusive para descrevê-lo. Logo, imporá a construção desse silêncio em um trabalho de linguagem, capaz de operar uma crítica de seus próprios clichês. Uma imagem bem olhada seria, portanto, uma imagem que soube desconcertar, depois renovar nossa linguagem e, portanto, nosso pensamento. Fecha aspas. A rapidez com que nomeamos as imagens apresentadas e sua ancoragem com as práticas cartográficas e geográficas talvez seja um indício da força dos clichês em nós. Possivelmente, quando atribuo à imagem a classe perfil topográfico, coloco nela um conjunto de normas, fazeres, utilidades, memórias, dificuldades, sofrimentos, etc. E tudo isso pode criar um véu que não me permita renovar a linguagem, para usar a expressão de Benjamin. Mas é mesmo difícil operar essa renovação da linguagem se as fotografias se apresentam numa proximidade muito grande das nossas experiências, parecendo entre aspas, sem rasuras. Às vezes é preciso, como diz Didi Huberman no texto citado, aproximar o rosto às cinzas que cercam a fotografia, cinzas do incêndio no qual aquela fotografia é sobrevivente, e soprar suavemente para que a brasa sob as cinzas volte a emitir seu calor, seu resplendor e seu perigo. Essa tem sido, em parte, uma inspiração importante para discutir a imagem cartográfica na imaginação espacial, tomando como intercessores obras de artistas que se apropriam de produtos e fazeres próprios da cartografia, portanto, que mapeiam em obras. Nesse ponto, penso ser importante estabelecer algumas distinções entre cartografia e mapeamento, já que eu estou dizendo que os artistas mapeiam. Em sentido amplo e por vezes metafórico, mapeamento e cartografia são palavras utilizadas como sinônimos de produção de mapa, indistintamente.
No jargão da corporação cartográfica, mapeamento se refere ao conjunto de operações e cartografia ao campo de conhecimento. No âmbito dos estudos que temos empreendido nas proximidades, tomando a analítica derivada da filosofia da diferença para lidar com a produção de mapas como obras da e na cultura, o termo cartografia gera uma polissemia, por vezes interessante, por vezes improdutiva, o que nos obriga a todo tempo a esclarecer quando falamos de uma e quando estamos falando de outra perspectiva de cartografia. Uma dessas razões deriva da discussão que o Dennis Wood faz, apontando que mapeamento se tornou cartografia a partir de um movimento de fortalecimento corporativo, que ele chama de um aburguesamento dos negócios do colarinho branco. E dentre outros exemplos, ele vai dizer, em determinado momento da história, os coveiros viraram agentes funerários, os repórteres viraram jornalistas, os cirurgiões se tornaram médicos, os jardineiros se tornaram paisagistas e os mapeadores se tornaram cartógrafos. O autor está a defender a distinção entre mapeamento como direito humano, do qual os humanos foram paulatinamente apartados em nome da consolidação da cartografia como conjunto de conhecimentos formais, comandados por uma corporação, principalmente a partir do século XX, quando aqueles que se autodenominaram cartógrafos se entrincheiraram nas universidades e nas burocracias governamentais. O Bauman também apresenta alguns argumentos nessa linha, apontando como e em que momento o mapeamento se torna um fazer controlado e, portanto, homogeneizado. Um pequeno trecho do capítulo A Batalha dos Mapas, do livro Globalização, as Consequências Humanas, do Bauman, ele é revelador nesse sentido. Vou citar um pequeno trecho. Vai dizer assim: enquanto as medidas foram antropomórficas, tendo como pontos de referência práticas locais variadas e mutuamente descoordenadas, serviram as comunidades humanas de escudo para se protegerem da curiosidade e intenções hostis dos intrusos, e, acima de tudo, das imposições de intrusos com poderes superiores. O objetivo esquivo da moderna guerra pelo espaço era a subordinação do espaço social a um e apenas um mapa, oficialmente aprovado e apoiado pelo Estado. Esforço conjugado com o apoio pela desqualificação de todos os outros mapas ou interpretações alternativas do espaço. O que estava em jogo na principal batalha dessa guerra era o direito de controlar o ofício do cartógrafo. As imagens espaciais que iam, então, se constituindo a partir da referência do corpo e seu movimento, 2 dias de caminhada, segue toda a vida, coisas que, inclusive, hoje ainda estão no nosso anedotário, vamos dizer assim, perderam a batalha para a uniformidade, impessoalidade e onipresença do olhar, derivado do desenvolvimento da perspectiva na pintura, que pode ser resumido, enfim, como a homogeneização do olhar e do ver, e que institui a cartografia ciência e cria um referencial global do que seria mapa ou imagem cartográfica. Então, isso ilustra bem a distinção, que querendo aqui afirmar entre mapeamento e cartografia. Por que isso, particularmente no campo onde eu estou, é uma seara de confusões. Apostar no termo mapeamento em vez de cartografia para lidar com obras que comumente entendemos como mapas tem um fundo eminentemente político de valorização do mapeamento como direito humano. Mas há também uma razão operativa, que também não deixa de ser política, que é a liberação do termo cartografia como conceito constituído na filosofia da diferença e que implica em negar a explicação das coisas nas origens e nas estruturas profundas universais, que é a base do modelo topográfico da psicanálise freudiana, como se fossem naturais, conjurando uma ideia-imagem de um objeto que é plano, portanto sem profundidade, um mapa, composto de linhas de naturezas diversas, todas ali ao mesmo tempo. A cartografia é, assim, uma analítica do processo, um acompanhamento de linhas de vida entre 2 corpos de qualquer natureza. Então, cartografar artistas que mapeiam, talvez seja esse o grande tema da minha pesquisa hoje, pode ser considerado o coração dessa nossa empreitada. Bom, retomando o exercício com as imagens, que eu quis apontar um pouco aqui, é essa
polissemia, enfim, e onde é que eu estou ancorando essas análises a partir desses termos. Lorena, passa um pouquinho. Bom, todas aquelas imagens que a gente viu lá no começo, elas compõem uma obra denominada Arte Física, Mutações Geográficas, Fronteiras Verticais, do artista brasileiro Cildo Meireles, recentemente exposta no 34º Panorama da Arte Brasileira, que teve como título Da Pedra, da Terra, daqui. Foi exposto no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo entre outubro do ano passado e fevereiro desse ano. Um perfil topográfico, uma maquete, uma foto de trabalho de campo, amostras de rocha. Deslocados de seus contextos habituais, possivelmente aqueles a qual a gente atribuiu lá no começo, quando eu pedi para vocês olharem as imagens. Deslocados, portanto, virando peças expostas em um museu de arte, e somente esse gesto, esse deslocamento, já desestabiliza e nos obriga a um trabalho de linguagem. Eu brinquei, então, portanto, com a junção do tema da mesa com o título da obra do Cildo Meireles, compondo uma espécie aí de poesia concreta para dizer do trabalho que estou a compartilhar com vocês. E o que quero explorar é como a cartografia funciona como intercessores para artistas e como a arte funciona como intercessores para nós. Na verdade, o mais correto seria dizer como o mapeamento, né, funciona para os artistas. Bom, os intercessores, então, para abrir um pouco, né, mais essa conversa, um conceito que é tomado das obras do Deleuze e do Guattari e que vai se referir aos corpos humanos e não humanos, materiais e imateriais, que em evolução aparalela, que agenciados entram em conexões. Então, os intercessores andam de lado a lado, nunca seguem ou são seguidos, funcionam como aliados do estranhar-se, e é assim que produzem um entre, no qual se dá a criação. Assim, ao trabalharmos com obras de arte e mapeamento como intercessoras umas das outras, estamos a situar possibilidades de criação no entre esses dois termos. Aqui, na poesia concreta, juntar o título da mesa com o título da obra, curiosamente, arranjou a cartografia geográfica como entre. Eu achei que é o que está destacadinho em verde aí, né? Então, em roxo está o título proposto para essa mesa, em laranja o título da obra do Meireles, e ali no meio virou cartografias geográficas. Em nossa perspectiva de estudo, não se trata somente, mas também, de ver como a ciência cartográfica tem tratado a arte, e nem somente, mas também, como a arte tem se apropriado de linguagens e fazeres próprios do campo da cartografia e, por extensão, da geografia. Trata-se de investigar as conexões mútuas, ou então as fertilizações cruzadas, que podem fazer arrastar ambas, permitindo pensar na questão que nos é problemática. Imagens cartográficas para as espacialidades da geografia contemporânea. Corresponderia, portanto, a uma tentativa de renovação de linguagem, nos termos, novamente, tomados do Benjamin. A via que tenho tomado de aproximação primeira é com o processo criativo dos artistas, de artistas que criam obras com mapas, tal como mapas ou sobre mapas. Primeiro porque me interessa saber como a imagem cartográfica compõe o imaginário espacial e, portanto, político desses artistas, e o movimento de tensionamento que produzem com as imagens. Segundo, porque também me interessa ver como se apropriam de linguagens para falar do espacial. O caso da obra do Cildo Meireles é emblemático em função do espaço ser a temática central de inquietações em suas obras. Então, tomar o processo criativo como um caminho implica em trazer a fala do artista. E já estão sobre essa obra, que vocês viram fragmentos dela lá no começo, ela arranjada no museu, e agora eu vou pedir para a gente botar o vídeo para ouvir o próprio artista falando dela. O trabalho precisa ser o seguinte: retirar do ponto mais alto, um sentido, e colocar no lugar o
queria uma coisa que viesse do fundo da terra. Na época eu pensei em diamantes, coisas assim, e finalmente a gente chegou ao Kimberlito, que é essa formação rochosa que vem do magma. E a maneira como os diamantes chegam até a superfície da terra. Então a gente usou o Kimberlito, mais 2 centímetros de qualquer coisa. No final, quer dizer, a gente acrescentou 1 centímetro ao ponto mais alto do Brasil. Apareceu o nome do Eduardo Foucault quase naturalmente, porque há 5 anos atrás a gente fez o projeto. Depois disso a gente já trabalhou juntos em outras coisas, na fotógrafo maravilhoso. Primeiro a gente chegou lá, a gente deu uma estudada, né, no como fazer e tal. Não cheguei a fazer no primeiro dia, deveria dar uma serra para poder, né, moldar um pouco esse Kimberlito na situação que eu precisava específica, mas foi coletado muito pouco material aí. Ele pertence a uma série chamada Arte Física, que eu fiz a partir do final de 69, 70, e na época eu fiz 3 dos projetos. E aí fui fazer outras coisas e tal, e esse projeto ficava. 45 anos depois, né, apareceu condições assim para ser feito. Normalmente essa série ela pressupõe assim um grau de descrição, né, um trabalho discreto. Mas a ideia não era fazer uma coisa espetaculosa. Genericamente eu chamo isso de minimalismo. Quer dizer, são minimalismos assim, humildes. Um projeto desse, assim, ele é simples você dentro dele, mas entre as palavras e a materialização, assim, tem uma certa produção assim, complicada. O pico fica, né, no território humano, né? Então isso acabou fazendo parte do trabalho, toda essa conversa com eles, esse diálogo, essa permissão de poder subir lá e fazer a obra. Isso tudo foi muito interessante, assim. Então isso acabou fazendo parte e enriqueceu, né, o trabalho e a expedição. Né? Bom, eu vou comentar basicamente 4 parágrafos que compõem essa fala do Cildo Meirelles e do Eduardo Frepon no vídeo. Em primeiro, o Cildo Meirelles sintetiza seu trabalho com a maior simplicidade, né, que é fazer o Brasil ficar 1 centímetro mais alto. E esse 1 centímetro de altura é ganho não com um material que é da altitude, mas um material da profundidade. O Kimberlito, eu não sei se lá naquela primeira exposição deu para vocês verem, o Kimberlito ele é um agregado de rocha que sai do magma, lá do fundo da terra, e ele traz, por conta da sua composição, se ele passar por determinados lugares do manto, que tem certo arranjo mineral, ele traz para a superfície, sem alteração desse arranjo, o que a gente conhece como diamante. Se tiver alguma pequena alteração desse arranjo, ele chega como grafite. Mas a forma como o diamante viaja do centro da terra e vem para a superfície é essa via, é o Kimberlito. Por isso ele pega um pedaço de Kimberlito, não ia ser possível colocar um diamante naquele tamanho, né? Não tinha financiamento para isso. Então essa formação rochosa, né, tirada, essa brincadeira que ele faz em termos das fronteiras verticais, né, que esse ganho. A nossa imaginação normalmente vai trabalhar com fronteiras. Em grande medida, o pensamento que a gente tem a partir de fronteiras, se a gente for considerar fronteiras nacionais, ela é tributária mais da prática cartográfica do que da nossa experiência, principalmente porque, em partes, por conta de um traço da nossa brasilidade, né, a obra brinca com isso, que são os nossos ufanismos, as grandes extensões, o pico mais alto, o ponto mais extremo, os números. Então ele brinca com isso e com as nossas fronteiras, por conta da nossa característica de mestiçagem, de uma intensa permeabilidade. Então essa experiência cartográfica de fronteira, ela é muitas vezes mais colada com a ideia de extensividade e com a imaginação do espaço como superfície, como horizontalidade. Então o Meirelles brinca com o limite territorial considerando a altitude, um pretenso limite entre o Brasil e o céu.
colocar um mísero centímetro, um discreto centímetro, no pico mais alto do Brasil, pode também ser lido como fizemos o Brasil crescer, o que abre a problematizações variadas, como crescimento, desenvolvimento, a sanha por números, algo que não se desatualizou nos 45 anos de distância entre a ideia e a realização da obra. Então, essa obra foi idealizada em 69 e ela foi executada em 2015. O Paulo Miada, que é um dos curadores da exposição, ele conta que a ação do artista aterriza no plano concreto um tipo de especulação sobre o crescimento do país que nos persegue até hoje, tamanha obsessão de jornais e analistas sobre índices econômicos e financeiros tratados como única panaceia do atraso local. Pelo menos, isso fala do Miada, do ponto de vista da arte, o Brasil cresceu sim em 2015. Meirelles é reconhecido como um dos grandes expoentes da arte conceitual no Brasil, ao lado de Eliot Sica, Lígia Pape, Lígia Clark e outros. Na arte conceitual, peguei uma definição da enciclopédia do Itaú Cultural, para dizer assim, na arte conceitual, o conceito ou a atitude mental tem prioridade em relação à aparência da obra. O mais importante para a arte conceitual são as ideias. A execução da obra fica em segundo plano e tem pouca relevância. Além disso, caso o projeto venha a ser realizado, não há exigência de que a obra seja construída pelas mãos do artista. Então, a obra de Cildo Meirelles, de 1969, data daquele registro em papel milimetrado, então, do ponto de vista da arte conceitual, aquele primeiro perfil topográfico, aquela simplicidade toda é a obra. O perfil topográfico em que a ideia é elaborada. É um papel milimetrado ali na primeira imagem que eu mostrei, novo, não sei se vocês perceberam, colado sobre um papel milimetrado antigo. Isso acontece porque o projeto original dos Mutações Geográficas, ele se referia ao Pico da Bandeira, da Neblina, que em 69 era considerado o mais alto do Brasil. Depois, por medições, acharam que era o Pico da Bandeira, aqui no Espírito Santo, na divisa do Espírito Santo com Minas. E depois, novas medições, etc., mudou, né? O que é o Pico do Brasil. Então, esses papéis também sobrepostos, eles vão também contando um pouco essa história dessas medições. A execução física da obra, se vocês viram na fotografia, o Eduardo colando lá 1 centímetro a mais no pico no pico da neblina, ele que vai ser o executor da obra, de fato. O Cildo Meirelles não deu conta de subir o pico da neblina, enfim, a obra foi executada, a obra a ideia da obra do Cildo Meirelles, do ponto de vista da arte conceitual, ele é o autor, mas a execução física da obra não foi possível de ser feita nos últimos 45 anos, e a curadoria dessa exposição é que deu as condições para ela ser realizada, porque exigia uma logística muito grande e um corpo do Cildo Meirelles que já não dava conta de percorrer e fazer isso, então ela foi feita pelo Eduardo. Quando ele vai, falando um pouco de arte física, né? Então, dentro da concepção mais ampla de arte conceitual, o Cildo Meirelles inaugura um campo no qual denominou arte física. E é um termo controverso, mas ela tanto se reporta aos lugares concretos, né, com fisicalidade, vamos dizer assim, quanto à própria experiência física. Então, é a arte física nesses dois sentidos, da experiência do corpo na elaboração da obra. Numa entrevista na revista Carbono, em 2013, o artista reporta a execução dessa obra como alguma coisa que não vingou. Então, em 2003, ele fala de um passado de uma obra que não vingou sua execução e ela é executada 2 anos depois. As condições de realização, portanto, só foram dadas pela curadoria do MAN, agora, recentemente. O Paulo Miada, novamente trazendo uma fala dele, vai dizer assim, a realização em 2015 joga a luz sobre o mais importante na série Arte Física, que é a diferença entre a ação registrada em papel, divulgável como anedota, e o gesto concretizado e documentado. Tratando-se de uma iniciativa de cunho conceitual, qual poderia ser a relevância de executar o projeto original?
O que se ganha que já não pudesse ser imaginado ao ler a ideia de Cildo Meirelles. A mudança de estatuto da ideia para o gesto muda a substância da proposição, oferecendo ao público um conjunto de provas de que alguém esteve lá, de que a realidade geográfica do país foi efetivamente alterada em nome da arte. Há uma outra obra do Meirelles também nessa exposição, que dá para trazer um pouquinho mais dessa linha da arte física, que ela foi muito brevemente mostrada no vídeo, e Lúnia, você passa a próxima, por favor, que é essa obra, né? Essa é a fotografia da obra. O nome dessa obra são 30 quilômetros de linha estendidos. Então, 30 quilômetros de fio industrial foram estendidos num trajeto no litoral do Rio de Janeiro. Estendido mesmo. Ele foi andando e foi, como João Maria, deixando a linha. E depois essa linha foi recolhida, e é essa linha que está emaranhada aqui, dentro da caixinha. Então, essa obra, composta de materiais ordinários, mapa, linha, caixa de madeira, tem sua força na ideia do movimento físico de habitar extensivamente um território e depois tratar a marca do território extensivo em algo intensivo, um pequeno emaranhado que insinua a experiência, a escala. O mapa está lá não para outra coisa, senão nos lembrar e nos espantar com o quanto os mapas tendem a embaçar nossa experiência física com os lugares. Um outro tópico que é tratado ali no vídeo em relação à negociação com os Yanomamis, que fez parte da obra. Então, para os Yanomamis, o pico... pode passar o próximo. Para os Yanomamis, o pico da neblina é Yaripó, a casa dos espíritos. A negociação com os Yanomamis incluiu a visita de alguns deles ao museu, o envio por um dos conselheiros de narrativas sobre Yaripó. Envolveu também colaboração na expedição e um esforço conjunto de limpar o Pico da Bandeira, sendo que a maior parte do lixo recolhido e dos elementos retirados, placas, pichações, etc., é oriunda das Forças Armadas, que há 30 anos faz exercícios militares por lá e todo ano sobe para pelo menos trocar a bandeira. A ação de limpeza contou também com a equipe do ICMBio, que gere o Parque Nacional do Pico da Neblina, que em grande parte é coincidente com a terra indígena Yanomami, que foi demarcada em 92. Também como fruto dessa negociação na exposição, foi incorporado o termo de autorização assinado pelos Yanomamis, além de 2 textos e um vídeo sobre depoimentos dos índios sobre o sentido do pico em sua história e sua cosmogonia. Novamente, palavras do Miada, do curador, ele vai apresentar um pequeno traço dessa negociação e das suas significações. A autorização dos Yanomami só se deu após eles irem ao museu, estabelecerem uma série de conversas. Tinha, pelos depoimentos, uma experiência que os Yanomamis estavam muito ressentidos em relação ao trabalho do Sebastião Salgado. Não consegui muitos detalhes sobre por onde exatamente passou mas eles estavam muito resistentes em receber artistas, então foi uma negociação difícil, e essa autorização só se deu depois que os Yanomamis concluíram que para os brancos aquilo era importante, mas para eles não fazia o menor sentido e não ia fazer a menor diferença, então tudo bem, pode fazer. E aí um Yanomami fala assim: você, geólogo que estuda os Yanomamis, não entendeu nem a metade. E aí isso enfatiza, né, nas palavras do Miada, uma intraduzibilidade reforçada pelo depoimento em Yanomami, que complementa as histórias dos Yaripó. E nessa opacidade reside o lembrete de que o território e o espaço nem sempre coincidem, e que a ação de Cildo Meirelles só tem sentido em relação ao território do Brasil, perdendo razão e lógica quando a lente territorial é outra, pautada na cultura Yanomami. Bom, caminhando já para o fechamento, eu busquei nessa breve apresentação, antes disso, esse mapa não faz parte da obra, é só para... mas ele tem uma dramaticidade que muitas vezes as obras, né, eles, tanto quanto obras, às vezes nos deixam sem palavras.
é a diferença entre o território demarcado dos Yanomamis, que é em verde, e a quantidade de projetos de pedido de lavra de mineração que está no Ministério de Minas e Energia e do Meio Ambiente, né, que passa por esses dois órgãos. Então, é efetivamente um território em risco. Bom, então eu busquei nessa breve apresentação trazer para a nossa conversa alguns elementos para pensar cartografias do poético e do sensível, que é a provocação título da mesa. Penso que é possível, por um lado, cartografar o sensível e o poético, ou seja, acompanhar processos e agenciamentos que vão entrando em composição e configuram um determinado campo. Mas é também possível pensar na relevância de uma mudança estética do modo como produzimos mapa hoje. Isso implica em deslocamentos, em flexibilização das fronteiras rígidas, num afrouxamento das segmentalidades que permitem fazer aflorar outras possibilidades de apresentação do espacial no âmbito da ciência geográfica, no âmbito da geografia, de um modo geral. No campo específico da cartografia geográfica, em si mesmo um locus de tensão, tomar artistas que mapeiam como intercessores tem parecido algo potente, tal grau de encantamento que produz. Então, continuo a tatear, então, nesse campo. Obrigada.